Bom dia, amada igreja, a paz do nosso Senhor seja com todos, amém? Paz. Meus irmãos, nós temos feito alguns estudos em Tiago, um livro de caráter fortemente prático do Novo Testamento, e nós vamos seguir hoje no capítulo 2, faremos uma reflexão dos versículos 1 até o versículo 13. Repito, Tiago 2, dos versículos 1 até o 13. Só para recordar aos irmãos, nós temos feito essas exposições e nós já vimos algumas questões que esse autor traz. Primariamente, Tiago vai nos ensinar que as provações devem ser motivo de alegria, não as provações por si só, como nós conversamos. Não é que você vai ficar feliz, como nós usamos o exemplo, né, porque você deu uma topada no paralelepípedo, porque aconteceu uma coisa ruim e você vai agradecer por isso. Mas porque tudo o que acontece, absolutamente tudo, tem um propósito que vai levar à glorificação do nome do nosso Senhor e ao nosso aperfeiçoamento para a sua glória. Tiago anteriormente ensinou isso. Depois, nós seguimos, onde Tiago mostrou a função das provações, mostrou nossa postura diante de Deus. Tiago avançou um pouco e mostrou, então, alguns exemplos em relação ao nosso novo nascimento. Nós somos gerados pela palavra, e, em seguida, ele começou com exemplos. Antes de nós lermos o texto, então, é bom que nós tenhamos isso em mente para que a gente junte as pontas, certo? Porque nós vamos ler só o capítulo 2. Então, com isso em mente, vamos fazer a leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. De ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vamos ler juntos o 13? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Bendito Deus, nós nos dirigimos a Ti mais uma vez, meu Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Abre nosso coração para aprender mais sobre quem Tu és, meu Deus. Molda a nossa visão, meu Pai, molda o nosso ser, meu Senhor. Tenha misericórdia de mim, que hei de falar da Tua palavra, meu Deus. Guarda meus lábios, meu Deus, que eu fale tão somente o que é verdade, de acordo com Tua Santa Escritura, meu Deus. Abre os corações, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Deus. Que essa palavra possa encontrar guarita nos corações dos irmãos aqui, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, nós cremos na salvação pela graça, amém?
Sabemos que estávamos mortos em nossos pecados, que o nosso Senhor pagou o preço, nos declarou justos e que Ele nos santifica, sem nada merecermos. Mas a Escritura não para por aí apenas desse processo. De modo algum, a Escritura nos diz que nós devemos ficar sentados esperando. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Da nossa parte, nós nos movemos. E por que é importante introduzir essa reflexão com isso? Esse texto é muito utilizado historicamente pelos romanistas, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, para justificar a doutrina da graça preveniente, mais especificamente da salvação pelas obras, né? Se a gente vai ser um pouco mais específico. O capítulo 2 como um todo. O que seria? Tiago, esse texto tem um forte foco na importância das obras. Tiago, daqui para frente, ele começou no final do capítulo anterior e ele vai falar agora uma série de coisas que demonstram como essa salvação pela graça deve se manifestar. Mas, de modo nenhum, Tiago coloca isso à parte do que já foi dito. Nós vimos, nessa exposição conjunta, que Tiago acabou de dizer no final do capítulo 1 que nós fomos regenerados pela palavra da verdade. Nós vemos também que regeneração ela é uma ação que ela é externa, ninguém se nasce, né? É um novo nascimento. Esse novo nascimento é operado por Deus em nós. Não fomos nós. Deus que nos fez nascer por meio de sua palavra. Tiago acabou de dizer isso. Então, Tiago apenas está mostrando, é verdade, nós somos salvos pela graça, mas isso tem que se manifestar. Isso não pode nos levar à estagnação. E de agora para frente, Tiago vai mostrar como isso se expressa em algumas vertentes. E essa primeira vertente desse capítulo, nós já mostramos algumas no capítulo anterior, é precisamente no trato que nós devemos ter para com os irmãos. Vamos ler novamente só o versículo 1 agora. Meus irmãos, não tenhais fé, Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu quero quebrar um pouquinho essa frase aqui para que nós possamos conversar. Tiago, ele vai começar dizendo essa referência, nosso Senhor Jesus Cristo, e na tradução aí está Senhor da glória, né? Mas uma boa tradução também para esse texto é Senhor Jesus, a glória. Então veja, Tiago está usando de modo intercambiável o nome do Senhor e uma referência ao Deus Pai do Antigo Testamento, como a gente citou lá na primeira exposição, que Tiago usava o Senhor Jesus e o Deus Pai como a mesma pessoa, no sentido que como o mesmo Deus, claro que são pessoas distintas, mas o mesmo Deus. Então veja, ele aponta Cristo como o mesmo que instituiu a lei e conduziu o seu povo no Antigo Testamento. Isso é muito interessante de ter em vista, porque nós vimos que esse texto ele aponta diretamente para os mandamentos. Cristo é o que salvou, mas ele é primariamente também a glória. Ele é o Deus eterno. Então, ele está trazendo essa referência à mente. Veja, uma referência quando o nosso Senhor é referido como a glória. Êxodo 16:10 diz: quando Arão falava à congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A mesma referência que é usada aqui para Jesus. Também temos Êxodo 24, que diz: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias, ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então veja, Tiago ele está atando a história redentiva. A manifestação da graça do Senhor e o nosso novo nascimento, de modo algum, nos liberta da obediência aos seus mandamentos. Antes, ele nos concede liberdade para obedecer. Tiago chama a lei do Senhor de lei da liberdade. É o modo como Tiago se refere, no sentido que agora nós somos livres do jugo do pecado, mas nós somos livres para obedecer ao nosso Senhor. Agora, a segunda parte, lembrando, ele falou nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, ou a glória, como nós vimos, né, uma referência ao Deus do Antigo Testamento, e agora ele diz, em acepção de pessoas.
esse termo acepção de pessoas indica um respeito, julgamento baseado nas aparências. E veja qual é o paralelo dele. Ele falou do Deus glorioso do Antigo Testamento. Tendo em vista esse Deus glorioso do Antigo Testamento, como é que você vai julgar com base nas aparências uma glória mundana, uma glória que é passageira? Romanos 2, nos versículos 9 a 13, diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Veja, Deus está mostrando que, eu ainda vou ler outros 2 versículos para focar, mas veja que o primeiro ponto de Paulo aqui é que o judeu peca, existe um problema com isso, existe uma punição a ser paga. O grego peca, existe um problema com isso, existe uma punição a ser paga. Se esses homens fazem o bem, também existe uma relação com isso, para com suas atitudes. E aí Paulo conclui: assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então veja que mesmo Paulo, que às vezes algumas pessoas dizem que confronta de algum modo Tiago, está concordando. Paulo está dizendo: pecou, existe uma punição. Se a pessoa faz o bem, existe também algo a ser feito em relação a isso. Agora veja que a pessoa é justificada mediante a obediência. A salvação pela graça, ela se manifesta em obediência. Fala: fui salvo pela graça, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Claro que não. Não existe isso. Um coração que foi renovado pelo Senhor é incapaz de viver a parte dos seus desígnios, porque a lei é a expressão do caráter santo de Deus. A lei não é simplesmente uma sequência de regras. E veja que esse texto, tanto que Tiago diz, como esse texto citado de Romanos, diz claramente: Deus não faz diferenciação. Aquele que peca está sob sua ira. Não importa se você é rico, pobre, bonito, feio, preto, branco, índio, se você tem dread no cabelo, tem cabelo liso, se o seu cabelo é crespo, se você se veste bem ou muito mal, se você tem tatuagem ou não. Veja, julgamento por aparência é uma coisa errada. A palavra nos mostra que a gente não pode amar em acepção de pessoas, as atitudes que demonstram. É muito fácil vestir o traje de crente, comprar um linguajar adequado e falar como crente quando você não vive de acordo com isso. E tantas vezes as pessoas estabelecem um juízo com alguém baseado na aparência, aquela pessoa é um servo do Senhor. A sua vida e sua atitude demonstram que aquela pessoa verdadeiramente serve a Deus. E nós temos uma série de exemplos tristes que acontecem até de alguns irmãos e outras igrejas que chegaram a pedir para que seus dreads fossem cortados como parte do processo de conversão, porque as pessoas associam que deve ser um formato padrão. Gente, a palavra de Deus jamais falou sobre isso. Não tem orientação sobre como você deve colocar o seu cabelo de determinada forma. Isso são expressões culturais. Obviamente que a gente busca determinado, não induzir ninguém ao pecado, mas veja que não tem nenhuma instrução em relação a isso. E Tiago, apesar dessa acervo um pouco maior, Tiago está focando sobre a questão financeira, né? A questão da distinção em relação à aparência externa de acordo com a classe social. Mais um texto da Escritura, só para ilustrar isso daqui, é um texto muito conhecido, inclusive, por aqueles que defendem o universalismo, né? Que Jesus morreu para todos, então, portanto, todos serão salvos, né? Obviamente que isso não encontra respaldo na Escritura, que é o texto de Tito 2, 11 e 13, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É importante colocar que nesse texto aqui, ele não está dizendo literalmente, como parece no versículo, sobre todos os homens de um modo geral, mas ele acabou de dizer sobre os deveres. Filhos devem proceder dessa forma, pais devem proceder dessa forma, esposas devem proceder dessa forma. Ele coloca sobre como essa graça se manifesta em cada um dos grupos, e depois ele diz: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, qualquer que seja o tipo, tribo, língua, nação,
cultura, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Apocalipse 7, versículos 9 e 10 diz: depois dessas coisas eis que vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Vejam, no fim dos tempos, no julgamento final, a única distinção que vai haver é aqueles que creram em nosso Senhor e foram verdadeiramente lavados e remidos por Ele, e os que não o fizeram. Não importa a aparência externa, não importa as suas posses, não aparece o que eles transmitem, mas sim o que está no seu coração. E para nós, como eles externam isso através das suas ações. O povo escolhido de Deus é de toda etnia, gente. Vai ter gente escolhida de Deus que vai ter o dread no cabelo, vai ter gente que vai ser pobre, vai ter gente que vai ser rico, vai ter gente de todas as classes sociais e manifestações. Os nossos juízos aqui são falhos. O que prevalece é se a pessoa verdadeiramente creu no Senhor e se isso manifesta-se na sua vida através do modo como ela vive. Deus não julga a aparência, mas sim o coração. Os versículos 2 a 4 vão aprofundar essa questão com um exemplo. Vamos ler mais uma vez? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Então vejam, após expor essa comparação entre a glória do Senhor, que julga o coração, que detém todo o poder e majestade, e ainda assim, né, se fez obediente, se fez em forma de homem, se fez obediente até morte, morte de cruz. Após expor essa glória do Senhor e comparar sobre o problema do julgamento, ele vai ilustrar essas atitudes. Quantas vezes, gente, infelizmente isso acontece, nós vemos uma pessoa com determinado aspecto e nós estabelecemos um juízo sobre aquela pessoa. Infelizmente, eu não preciso nem me delongar muito, que todos nós conseguimos imaginar diversos exemplos que têm saltado a mídia. Recentemente, no mercado desse do Grupo Açaí, um segurança levantou um jovem, uma criança de 10 anos de idade, negra, porque ela colocou o carrinho de volta que a mãe não ia precisar e voltou correndo para dentro do mercado. Simplesmente porque ele julgou que tinha uma aparência suspeita. Então, claramente uma questão baseada no que a pessoa está vendo e num arquétipo que ela coloca na cabeça. Um molde que ela coloca na cabeça. Mas nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Ninguém pode, mas quanto mais nós que somos do Senhor. O Senhor julga o coração, nós não podemos expor qualquer tipo de julgamento. Vem alguém bonito, com a vestimenta social, com a roupa boa, rapaz, vamos conversar com aquele cara. Aí entra uma pessoa simplesinha e tudo mais, falei, rapaz, será que ele está perdido? Não cabe isso, gente. Para nós, servos do Senhor, todos têm que ser tratados com igualdade. O Senhor é o mesmo. Se ele veio buscar ao Senhor, os dois têm que ser tratados na mesma base. Todos nós manifestamos a glória do Senhor no que quer que nós façamos. Ninguém tem particular glória por causa do que tem ou pela força do seu próprio braço. Deus quis manifestar a glória em diversas profissões e diversos segmentos, desde aquele pessoa que ganha seu salário suado, que ganha um valor no limite, aquele que ganha muito. Tudo é dado por Deus, em sua sabedoria na distribuição dos dons. Nós não temos o direito, isso é errado e é pecado tratar as pessoas de modo diferente com base nisso. E o que o Tiago diz aqui, só para expor um pouquinho mais aqui, ele fala sobre uma pessoa com anéis nos dedos em traje de luxo, e ele contrapõe com algum pobre andrajoso. Andrajoso quer dizer vestindo farrapos, como se fosse uma roupa bem gasta, assim. E quantas vezes nós fazemos esse tipo de julgamento? Nós estabelecemos coisas sobre a pessoa, sobre o cuidado da pessoa, sobre a pessoa ser assim, ser assado, ou fazemos todo um juízo com base em uma coisa que nós estamos vendo na primeira vez. Não, porque fulano de tal é assim, porque fulano de tal, para fazer isso, deve ser dessa forma.
Gente, isso é muito pecaminoso. A aparência, ela é vã, ela é enganosa, ela muda. E veja que se tratar alguém ruim, alguém mau, de acordo com a aparência, é muito errado, Tiago também coloca o lado oposto, né? Ele fala sobre, ele faz o contraponto da pessoa rica, que é tratada de modo melhor do que a pessoa pobre. Uma distinção, ela é feita. E veja que aqui não é um texto para dizer que a igreja não pode fazer qualquer tipo de distinção em termos de liderança. Nós bem sabemos, né, que nós estudamos o livro de Atos, Deus constituiu presbíteros, né, a igreja constituiu presbíteros, os líderes da igreja, os diáconos, para regir. É natural que haja lideranças, não é sobre isso o texto. Mas o problema é quando esses juízos são feitos apenas com base na aparência. E o problema também não é uma pessoa se vestir bem. Você pode pensar, então eu não posso me vestir bem para ir para a igreja. Então, não é isso também. O problema é que havia uma distinção no trato, de tal modo que aquilo só poderia ser baseado na aparência externa. Não é se o rico era um servo do Senhor fiel, se estava na casa de Deus, ou se o pobre era um servo do Senhor fiel, mas apenas com base no que eles vestiam. E aí Tiago, ele vai apontar um absurdo dessa atitude, né? Vou ler aqui. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Veja, uma primeira coisa, que Tiago aponta primariamente que Deus escolhe, né? Vocês estão vendo aí no início do versículo 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Então veja que a gente tem mais uma vez apontado, não dá para a gente colocar Tiago como um defensor da graça preveniente dos católicos, né? Ou seja, que Deus concede uma graça para que a pessoa faça obras e seja salvo por meio dessas obras. Não dá para dizer isso, porque Tiago o tempo todo diz que nós fomos regenerados por Deus. Tiago diz agora novamente que Deus escolheu, então veja que Tiago o tempo todo mantém Deus no trono. Ele não está dizendo de maneira nenhuma que isso aqui é um meio de você ser salvo, mas sim uma expressão da fé verdadeira. E veja que ele demonstra que Deus tem esse cuidado de fato com os fracos, porque Deus torna em loucura a sabedoria dos homens. Deus tem um cuidado especial com os humildes e com os fracos, que a Escritura como um todo traz. Eu trouxe um exemplo aqui, para não fazer um volume muito grande. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 28 a 29, diz: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as nada, as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Tiago está apontando um ensino que está ao longo de toda a Escritura. Deus se preocupa particularmente com os desfavorecidos aos olhos dos homens, com os abandonados, com os humildes. Deus se preocupa particularmente. Então, ele está falando, por que você trata essa pessoa dessa forma? Se, ante a luz da Escritura, o cuidado de Deus é maior para com esses. Então, veja, não há aqui uma espécie de bênção especial de pobreza. Não é isso que Tiago está falando. Não é para falar, então você é pobre porque você é mais abençoado por Deus. Você desejar isso ativamente. Não é sobre isso. Mas, essencialmente, porque a Escritura demonstra que há um cuidado do Senhor para com esse e que Deus os abençoa através de uma fé rica. Então, veja, se Deus abençoa esse povo através de uma fé rica, por que você está desprezando? E um segundo ponto é que o julgamento com aparência constantemente ignora o que as atitudes demonstram. E veja que ele aponta que os mesmos ricos que estavam sendo privilegiados, né, vem, opa, você chegou, assenta aqui nesse lugar importante para que você seja visto. Ele diz, esses mesmos ricos que estavam sendo privilegiados na comunidade eram os ricos que os oprimiam. E a palavra aqui, oprimir, gente, é a mesma palavra que é usada para descrever a opressão satânica. É uma palavra muito forte. É uma palavra que aponta que os ricos constantemente faziam uso dos poderes políticos para oprimir, explorar, demonstravam amor às riquezas do mundo, colocando sua segurança no seu saldo bancário. E a gente tem um paralelo hoje em dia, né? A gente tem os políticos, aí grande parte, fazem promessas, roubam, exploram as comunidades, e tem muita gente que bota no colo, que trata da melhor forma do mundo, que idolatra essas pessoas.
Então, é o mesmo ponto. Veja, o que as atitudes dizem? Basta falar alguma coisa, mas o que as atitudes estão dizendo sobre como essa pessoa se porta? O que as atitudes mostram sobre aquilo? Obviamente que nós estamos falando sobre um contexto de igreja aqui. Irmãos, a gente não pode julgar segundo a aparência. Deve haver integralidade no ser dos crentes. Ninguém aqui é super-herói para vestir uma fantasia de crente uma vez por semana e vir para a igreja, né? A pessoa tem que ser constante. Se você é crente na igreja, sendo você rico ou sendo você pobre, você tem que ser crente o tempo todo. Você não vai vestir uma roupa para vir para a igreja e depois o resto da semana você vai esquecer. O seu trabalho, o modo como você vive tem que ser todo para a glória do Senhor. Você não pode oprimir as pessoas ao passar do dia. E, ao mesmo tempo, também você tem que olhar para esse irmão. Você vê, sim, a gente está tratando com base na aparência a pessoa. Quais sinais que essa pessoa demonstra que ele é um irmão meu? Que ele, de fato, foi achado pelo Senhor. Então, veja, a base para que nós tratamos é a palavra de Deus. E nós devemos julgar e discernir de acordo com essa. Como o Tiago vai desenvolver no seu próximo ponto. Ele vai falar... Aí, a partir do versículo 8, vamos ler? Se vós, contudo, observais a lei régia, amarás o teu próximo. Então, veja, por que Tiago chama aqui de lei régia? A gente sabe que a lei, no que concerne ao nosso trato com a outra pessoa, pode ser resumida em amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? A gente tem esse resumo da lei, porque se você ama seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai cobiçar. Então, ele coloca a lei régia, porque é essa lei que sumariza como o nosso trato deve ser para com o próximo, né? Que ela resume como nós devemos tratar as pessoas. Mas vê que Tiago diz claramente, no versículo 9, que se vocês julgam segundo a aparência, o que é que vocês fazem? Cometeis pecado. E a lei acusa vocês, né? A lei argue vocês. Devemos amar a todos, irmãos. E aquele que ama, ele não faz julgamentos com base nas aparências, nem tampouco faz distinção com base nessa. Você não tem liberdade na Escritura para tratar as pessoas diferentes com base na aparência, meu irmão. Então, reconheça que tem diversas coisas que são por tradição e por aqueles pequenos preconceitos que, às vezes, estão lá no nosso coração que a gente nem percebe. Às vezes, você trata uma pessoa diferente porque você associa aquela imagem, mas você não tem base para fazer isso. Às vezes, você constrói uma coisa na sua cabeça, ali, uma imagem que, se fulano de tal está desse jeito, ele é assado. Mas isso é pecado, irmãos. E você não tem liberdade para fazer isso de acordo com a Escritura com ninguém. Você não pode julgar ninguém segundo as aparências. Então, veja, Tiago ainda vai pontuar, avançando, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Veja, não há uma negação do claro ensino da Escritura de gradação em relação à punição. No livro de Êxodo, nós temos lá dizendo que quem ferir o outro de modo que esse morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Então, veja que há uma gradação de acordo no mesmo pecado aqui, né? As punições são gradativas, a Escritura ensina isso. Mas qual é o ponto? Nenhum mandamento do Senhor é insignificante para que ele seja desobedecido. O ponto é, todo pecado, ele resulta numa punição eterna. Então, veja, mesmo que a Escritura traga esse ensino de gradação na punição, não tem como você escolher o que você vai obedecer. É como um código de trânsito ou um código civil. A lei brasileira, a nossa Constituição, lá o Código Penal, para quem for da área aí, pode dizer, olha, matar é errado e tem tal pena proposta, mas roubar também é errado e tem tal pena proposta. Então, você não pode dizer, não vou matar ninguém, mas então eu estou livre para roubar. Porque a lei é integral, cabe punição tanto para um quanto para outro. Você não pode, enquanto você está dirigindo o seu carro, pilotando a sua moto, você não pode simplesmente dizer, não, eu não vou obedecer o limite de velocidade, mas eu vou parar em todo sinal, porque tem punições para ambos as infrações.
Então veja, o mesmo Deus que disse não matarás, disse não roubarás. A lei é integral, você não pode escolher. A lei é a manifestação do caráter de um Deus santo. Qualquer pecado é uma ofensa contra esse Deus santo, infinito em dignidade. Ora, se a dignidade do Deus que nós ofendemos é infinita em glória, a punição também tem que ser. Então, qualquer transgressão, ela é digna de inferno, entendam? Qualquer pecado, por menor que seja, ela resulta numa punição eterna, porque nós ofendemos um Deus santo, um Deus que é digno de toda glória e de todo louvor. Então, irmãos, você não tem autorização, não é certo com que você faça qualquer tipo de exceção na Escritura, ou que você escolha isso, tratar os irmãos diferente com base na aparência, que é o ponto desse texto até então. Nenhum preceito é significante. Assim como você não pode roubar, mas resolve matar, o Deus Santo estabeleceu toda a lei que ainda está vigente e deve ser cumprida. Então perceba como é importante aquele comentário. Tiago abre, se referindo a Cristo, como Jesus Cristo, a glória, como nós falamos. E agora ele fala sobre a lei, ele aponta toda a lei, e ele está mostrando que essa lei deve continuar sendo obedecida. Ora, a salvação pela graça não te liberta da lei, no sentido de que agora você pode viver do jeito que você quiser. Mas Cristo nos liberta da punição associada à transgressão da lei, e agora nós olhamos para a lei como uma forma de agradar esse Deus que nos salvou. É um guia que mostra o caráter do nosso Pai, que nós queremos agradar e no qual nós queremos nos satisfazer. Os versículos 12 e 13, eles vão trazer mais instruções. Vamos ler novamente? Falai de tal maneira e proceder. Para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então veja, irmãos, o julgamento final e o senso de nossa própria pecaminosidade deve estar em vista. Vamos lembrar que Tiago já nos disse que nós somos maus. Nós vimos isso nas exposições anteriores. Tiago falou que Deus a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pelo próprio coração. Tiago aponta que o mal procede de nós, não de Deus. Ele coloca Deus como Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva, onde não há variação nem sombra de mudança. Então, Deus sempre é bom, Deus sempre é a fonte de toda a bondade, e nós somos maus. Nós vimos também que ele falou que a Escritura nos revela quem nós somos, e aquele que lê a Escritura, entende quem é a luz de Deus, e vai viver a sua vida do jeito que quer, é como aquele que olha o espelho e se perde. Nós falamos isso, né? Como alguém que vê um rasgo na roupa, ignora aquilo e resolve sair na rua do mesmo jeito. Então, à luz da nossa própria pecaminosidade, Tiago agora usa a figura também, apontando para o julgamento final. É como se Tiago estivesse dizendo, olha, eu já falei, eu já mostrei para vocês que vocês são maus, que vocês merecem o inferno e que foram salvos pela graça. Vocês foram regenerados, vocês foram santificados pela graça do Senhor. Agora lembrem que lá no juízo final, quando seria a hora de vocês receberem a paga, vocês vão ser salvos por essa graça que foram usada de vocês, e com misericórdia, a lei da qual nós somos libertos nos condenaria, gente. A única coisa que está entre nós e a punição que nós merecemos é a graça do nosso Senhor, o sacrifício de Cristo Jesus. Não se engane. Mesmo salvo, você não vai para o céu porque você levou uma vida perfeita a partir do momento que você se converteu. Nem no seu melhor dia um homem é capaz de cumprir o primeiro mandamento completo. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Nem no seu dia mais próximo do Senhor você vai ser capaz de cumprir esse mandamento aqui na terra com a semente de Adão. Então veja, não é porque você foi salvo pela graça que você vai ser salvo pelas obras que você fez a partir da sua conversão, não, gente. A única coisa que se coloca entre você e a punição que você merece é Cristo Jesus. Assim, nós devemos ser cautelosos e exercer misericórdia em nossos julgamentos. Essa é a figura de Tiago, amando a todos, não com base na aparência. Veja, não é proibido discernir, julgar,
mas sim esse juízo com base nas aparências externas. E o nosso Senhor, quando Ele está nos ensinando a orar, lá em Mateus 6, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Qual é a figura? Não é um ato religioso, gente. Não é, eu vou perdoar a pessoa porque assim eu vou comprar o meu perdão. Não é, mas antes, o coração que perdoa, em reconhecimento da própria pecaminosidade ativamente, é um coração que demonstra que já foi achado pelo Senhor. Aquele que foi achado pelo Senhor, perdoa. Aquele que foi achado pelo Senhor é misericordioso. Então, por isso, ele alcançará misericórdia. Veja, Deus usou de misericórdia com ele e ele vai ser misericordioso. Então, gente, um juízo com base na aparência, ele não demonstra essa misericórdia que deve estar presente. Meus irmãos, algumas aplicações para que a gente sumarize em nossa memória. A nossa fé no Deus eterno e glorioso não deve julgar segundo as aparências, pois Deus comprou para si pessoas de todas as tribos, línguas, nações, etnias, roupas, cabelo e o que você quiser colocar aqui em termos de aparência. Então, meus irmãos, nós temos que julgar com base no que as atitudes demonstram. Essa pessoa demonstra verdadeiramente ter sido achada pelo Senhor? Essa pessoa vive de acordo com o Evangelho? Então, verdadeiramente, ele é um irmão. Esse deve ser nossa base de discernimento. E um segundo ponto é que não deve haver seletividade na nossa obediência ao Senhor. Todo mandamento é importante e deve ser obedecido. Você não tem permissão para escolher o que é conveniente, para fazer um Deus à sua imagem e semelhança. O mesmo que disse, não roubarás, é o que disse, não matarás, e é o que está falando para você, que se você está julgando as pessoas com base na aparência, você está em pecado. Meus irmãos, vamos orar? Amado Senhor, Deus bendito, Deus eterno, que desde os tempos eternos torna manifesta a sua glória e nos ensina como nós devemos proceder, Pai, para te agradar. Nós nos dirigimos a Ti e te pedimos a Tua misericórdia, Deus, para que Tu repouse sobre nós o entendimento, Deus, para que nós não possamos julgar segundo as aparências, meu Deus. Pai, guarda nossos lábios, meu Deus, guarda nosso coração, meu Deus, renova-nos, Pai, nos vivifica, meu Senhor, nos enche de Teu Espírito e nos faz verdadeiramente julgar mediante a Tua palavra, meu Deus, mediante aquilo que diz que é certo, meu Deus. Pai, as aparências desse mundo nos enganam, Deus, nós temos tanto homens, meu Deus, que oprimem e que são tratados bem simplesmente com base no que têm, meu Deus. Deus, não sejamos assim, meu Pai. Nossas posses são eternas, meu Deus, nós somos peregrinos desse mundo, meu Deus. Abre nossos olhos, Pai, para que nós não nos apeguemos à aparência desses mundos, meu Deus, e nos concede obedecer todo o desígnio do Senhor, Pai. Deus, impulsiona o nosso coração a queimar de amor por Ti, meu Senhor, e buscarmos ardentemente obedecer a Ti e mortificar a nossa carne pecaminosa, Deus. Se, Pai, de algum modo nós temos feito, meu Deus, esse julgamento, tem de misericórdia de nós, venha o nosso socorro, mostra-nos, meu Deus, onde nós erramos e confronta-nos, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, Deus. Amém. Todo domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo. E hoje, com especialidade, nós temos a mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos orar mais uma vez, Senhor, pedir ao presbítero Jonilson para nos elevar a Deus na palavra de oração, de confissão, para participarmos dos elementos condignamente, que apesar do texto falar que é um memorial, todavia não se deve participar sem estar plenamente convicto de que é impossível não praticar o pecado em algum nível. Tem que orar para que, participando condignamente, não seja apenas um memorial, mas possamos participar da presença augusta do Senhor Jesus através do Espírito Santo, consagrando os elementos que foram retirados do uso comum para o uso especial. Curvemos as nossas frontes, oremos então. Soberano Deus, nosso amado e eterno Pai, que momento único, ó Deus, é este de podermos lembrar do sacrifício do Teu Santo Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Soberano Pai, louvamos o Teu nome por esse gesto de amor incondicional. Ó Deus, se uma mãe hoje se entregaria pelo seu próprio filho, quanto mais o Deus vivo entregando o Filho unigênito para resgatar pecadores, para salvar, tirar do lamaçal do pecado e colocarmos no reino do Filho do seu amor. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome por este gesto de amor incondicional, imerecido. Honramos o Senhor, ó Deus, e lembramos desse sacrifício com reverência e santo temor. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores. Pai Santo, que neste momento, como de costume, nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos perdoe por qualquer falta, por qualquer pecado que tenhamos cometido. Perdoe-nos, ó Deus, pelas palavras torpes. Perdoe-nos, ó Deus, pelas grosserias, pelas palavras que machucaram, que ofenderam o nosso próximo, o nosso irmão. Nos ajude, ó Deus, a poder liberar o perdão, pois como nós vimos agora há pouco, ó Pai, se nós não perdoamos aquele que nos ofende, tão pouco o Senhor nos perdoará. Que o Senhor aplique a Tua palavra em nós e nos ajude, ó Pai, perdoando as nossas faltas, perdoando aquilo que até mesmo nós deixamos de fazer, porque a Tua palavra também nos mostra que, se nós sabemos fazer o bem e não praticamos, também cometemos pecado. Somos carentes, ó Deus, continuamente do Teu Santo Espírito, que nós não venhamos a entristecê-lo, que nós não venhamos a extingui-lo dele dentro de nós. Pelo contrário, ó Pai, que ele possa crescer, que ele possa a cada dia, ó Deus, transbordar verdadeiramente dentro de nós. Que nós possamos cumprir aquilo que o Teu apóstolo Paulo diz, que nós não venhamos a nos embriagar com vinho onde há dissolução, mas que possamos nos encher do Santo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, por favor, mais uma vez, que o Senhor possa consagrar esses elementos que estamos apresentando a Ti. Como de costume, pedimos que o Senhor possa separá-los, ó Deus, do costume, mas que possa, nesse momento, lembrarmos que verdadeiramente estamos aqui reconhecendo o pão como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e o cálice como o sangue dele, o sangue da nova aliança que foi derramado em resgate de muitos. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo disse que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, tendo partido, deu graças, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Como ministro do Evangelho, demos graças ao Senhor. Diz o Senhor Jesus: tomai
e comei. Fazer isto em memória de mim. E para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me Alguém deixou de participar dos elementos? Dê o sinal com a sua mão. Disse o Senhor Jesus: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus cantou o hino e foi para o Monte das Oliveiras. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Entoemos o hino de número 42. E neste momento é um momento de ofertório. Quem não fez, poderá fazê-lo na saída.